seguir, a gente confere a mesa redonda, o uso de instrumentos não psicológicos versus o uso de instrumentos exclusivos para psicólogos, com Lucila de Castro Neves e Luana de Souza Menegatti. Como mediadora, contaremos com Marina Nora e aproveitem! Boa noite, sou Mariana Macedo Nora, serei mediadora dessa mesa redonda e apresento agora as palestrantes. A psicóloga Lucila de Castro Neves, ela é psicóloga, especialista em avaliação psicológica, agente fiscal do CRP12, e a psicóloga Luana de Souza Menegatti, que também é psicóloga, especialista em neuropsicologia, trabalha em psicologia clínica, avaliação neuropsicológica e como psicóloga assistente técnica. Lucila e Luana, a palavra está com vocês. Obrigada. Olá, meu nome é Lucila de Castro Neves. Eu estou aqui então para falar sobre os instrumentos para avaliação psicológica dentro da mesa redonda a respeito de testes psicológicos e não psicológicos. Com relação aos instrumentos para avaliação psicológica, eu vou me debruçar um pouco sobre o próprio conceito do que seja avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela é definida pela resolução 9 de 2018 como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto por métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover a informação à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas e condições e finalidades específicas. Portanto, a avaliação psicológica ela é um processo sistemático, estruturado, que investiga um determinado fenômeno psicológico, um determinado conjunto de fenômenos psicológicos. Para isso, ela se pressupõe de métodos e técnicas e instrumentos específicos da profissão, com o objetivo a uma tomada de decisão, seja do âmbito técnico de saúde, seja do âmbito jurídico administrativo. Ela vai focar indivíduos, grupos ou instituições, com base em demandas específicas, condições e finalidades. A avaliação psicológica ela pressupõe fontes de informação fundamentais e complementares. Entre as fontes fundamentais, portanto obrigatórias, podem ser a entrevista psicológica e ou testes psicológicos favoráveis e ou protocolos ou registros de observação. Então, esses três fatores podem existir os três juntos ou um só deles, mas eles são obrigatórios, né? E aí, como fontes complementares, que é algo que a gente vai tentar contrastar nessa mesa, existem as técnicas e instrumentos não psicológicos fundamentados cientificamente e coerentes com a ética profissional. E aí vou me aprofundar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, tá? Documentos e técnicas também, tais como protocolos ou relatórios de equipes profissionais. Com relação especificamente aos testes psicológicos, o que significam testes psicológicos? São instrumentos que buscam identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade científica. São produtos, portanto, da psicometria, né, de estudos sistemáticos que vão subsidiar o resultado desses instrumentos. Entre eles estão escalas, inventários, questionários e métodos projetivos e expressivos. Um teste psicológico, ele passa pela avaliação aqui no Brasil, né, do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Esse sistema foi criado em 2003, a resolução que trata desse sistema foi atualizada em 2009, e o teste psicológico ele é submetido pelo seu autor ou pela editora que detém os direitos a respeito dele ao sistema. E o que é avaliado? É avaliada a fundamentação teórica, os objetivos, a população-alvo, a pertinência teórica, a qualidade técnica dos estímulos, as evidências empíricas, a validade e as estimativas de precisão, os sistemas de correção e de interpretação, a aplicação e a correção,
e a validação na população brasileira. Então, isso faz um teste psicológico. Um teste psicológico, portanto, é um instrumento muito bem delimitado e justificado teoricamente. Por isso se distingue de qualquer outro tipo de improviso que o profissional possa abrir mão. Por quanto tempo o parecer do SATEPS, do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, se mantém? Os testes considerados desfavoráveis, então ele se submete. Se ele for considerado favorável, ok. Se ele for considerado desfavorável, ele pode ser reapresentado a qualquer tempo. Os testes que são favoráveis, eles precisam ser reapresentados depois de 15 anos para comprovar que os estudos de validade, precisão e normas deles, foram atualizados de fato. Ou seja, os fenômenos psicológicos, eles dependem de fatores sociais. E como a sociedade muda, também muda a forma como a subjetividade humana se apresenta. E por isso é necessário que se façam estudos periódicos de ao menos 15 anos para demonstrar que aquela ferramenta ainda resulta em coerência com a população brasileira. Certo, agora vamos tratar das técnicas e instrumentos não psicológicos. Quais são os cuidados que eu preciso tomar quando vou trazer um instrumento que não é psicológico para o meu processo de avaliação psicológica? Primeira questão, ele é complementar. Ele não é a fonte principal do meu estudo. Eu não vou emitir uma opinião técnica como psicóloga baseada em uma técnica que não seja da minha profissão. Segunda questão, eu tenho acesso e conhecimento e profundidade nos fundamentos científicos dessa técnica. Então, não é meramente algo que eu aprendo roboticamente para aplicar. Eu sei porque aquilo foi feito, em que contexto, qual é o respaldo, qual foi a amostra que aquilo avaliou para ser aplicado, e por isso acho coerente aplicar no meu processo de avaliação psicológica. E a outra questão que eu gostaria de debruçar um pouco mais é a questão de coerência com a nossa ética profissional. E aí trago uma questão que é o compromisso social da nossa profissão. O nosso Código de Ética é bastante fundamentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito focado na saúde, na promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas, sejam as atendidas ou aquelas impactadas pelo meu processo de avaliação psicológica. Também muito preocupado com os impactos das relações sobre as atividades profissionais, ou seja, o quanto esse documento vai impactar a mim, enquanto profissional, e aos meus pares, inclusive, a minha profissão como um todo. E, por isso, um compromisso com a ciência e a profissão. O nosso Código de Ética nos obriga a um aprimoramento profissional, contínuo. Não é a formação em psicologia que nos dá sustento cotidiano para o nosso trabalho, é o nosso aprimoramento cotidiano. O desenvolvimento do campo científico e do conhecimento e da prática, ou seja, quando eu estou usando um recurso, eu estou reforçando determinado tipo de conhecimento científico, determinado campo científico da profissão. E eu também estou valorizando o acesso da população ao conhecimento e aos padrões éticos da psicologia. E a psicologia precisa necessariamente ser efetuada com dignidade. Então, quando a gente está escolhendo um instrumento que não seja da psicologia, a gente vai precisar voltar ao Código de Ética e avaliar se os princípios fundamentais da psicologia estão coerentes com aquela aplicação, se os deveres fundamentais, se as vedações, se os outros artigos do Código de Ética estão expressos no meu fazer. Isso significa que eu vou avaliar se, de repente, aquele instrumento não está reforçando um estigma, se aquele instrumento está amparando a valorização da qualidade de vida das pessoas e assim por diante. Nós somos profissionais que primamos por uma ciência técnica, respaldada cientificamente. Então, eu não faço
previsão taxativa de resultados, eu não faço afirmações sensacionalistas, eu não quebro o meu sigilo profissional. Então, eu sou um profissional dentro de uma conduta ética específica. Na escolha de instrumentos, o que eu devo levar em consideração? Instrumentos que são da psicologia, entrevista psicológica, testes psicológicos, observação do comportamento, fundamentais. Os outros, eles vão ser fontes complementares. Então, eu preciso preservar também qual é o objeto da minha avaliação psicológica, qual é o meu objetivo profissional ao utilizar aqueles instrumentos. Tem coerência com esse objetivo? Eu não estou ultrapassando a minha atribuição profissional? Eu não estou saindo do meu foco de trabalho ali? Qual é o contexto da minha avaliação? Onde eu estou inserida profissionalmente? Para isso, vou escolher os meus instrumentos. Quais são as minhas condições? Eu conheço esse instrumento? O lugar onde eu estou é favorável à aplicação daquele instrumento? Esse instrumento é coerente com o sujeito que está se submetendo a ele? Faixa etária, contexto social, compreensão dos estímulos. Essa é uma análise importante. Eu tenho condições estruturais para executar a aplicação, a correção e trazer os resultados? Eu tenho tempo, eu tenho material, eu tenho espaço para isso? O público-alvo é coerente com os instrumentos que eu estou aplicando? E também, fundamentalmente, o instrumento deve ser coerente com a metodologia que eu vou aplicar. E agora, vou deixar vocês com a Luana, que vai trazer aspectos mais práticos da execução dos instrumentos. Olá, tudo bem? Eu sou Olá, tudo bem? Eu sou a Luana Menegatti, sou psicóloga clínica e especialista em neuropsicologia. Estou muito feliz de estar aqui hoje podendo falar com vocês um pouquinho. Quero agradecer à comissão organizadora do evento por ter me chamado. É uma honra para mim estar aqui, principalmente dividindo uma mesa com a Lucila, que é uma pessoa que eu adoro escutar, uma pessoa que tem uma experiência enorme, muito conhecimento técnico, é muito gostoso poder discutir essa conversa com ela junto com vocês. Mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre testes psicológicos e não psicológicos, né, dentro da avaliação. Então, para a gente poder contextualizar um pouquinho, assim, essa é uma dúvida que sempre aparece, né, com todo mundo que eu converso que trabalha com avaliação, sempre vem isso de, mas só pode usar teste psicológico, pode usar algum teste de fora, estou com dificuldade para achar um teste para avaliar uma coisa específica que eu preciso, eu posso usar um teste que não seja aprovado pelo SATEP? Essa é a ideia para a gente poder discutir um pouquinho hoje, tá? Pode, não pode, como pode, quando pode. O que acontece, gente? Essa avaliação, ela é feita dentro de um contexto de avaliação psicológica. Na avaliação psicológica, o que acontece? Primeiro de tudo, ela é feita por um psicólogo. A gente não tem outros profissionais que façam a avaliação psicológica. Fazer uma avaliação psicológica significa que a gente vai estar avaliando construtos que são da psicologia. Né? Os construtos são os fenômenos, são nosso objeto de estudo. Então, eles necessariamente são construtos psicológicos. A gente tem uma obrigatoriedade pela nossa resolução de que precisa ser usada, no mínimo, uma ferramenta psicológica fundamental.
né? E aí a gente tem os testes psicológicos, mas eles não são uma dessas ferramentas, né? Quem já está aí acostumado a fazer avaliação, está em contato com isso há mais tempo, sabe que além do teste psicológico, a observação e a entrevista também são ferramentas essenciais dentro de uma avaliação psicológica. É muito difícil fazer uma avaliação, inclusive, sem usar essas outras duas ferramentas. A gente sempre fica com a sensação de que ficou um pouquinho incompleta quando a gente não usa elas, né? E aí, além delas, a gente tem as ferramentas complementares. E as ferramentas complementares são ferramentas que não necessariamente são exclusivas da psicologia, né? São outras ferramentas, ferramentas de padrão internacional, ferramentas exploratórias, para dar um pouquinho mais de dados para a gente. Mas quando a gente vai escolher qual é a ferramenta que a gente vai usar, tem dois cuidados muito importantes que a gente precisa ter. O primeiro é que a gente precisa ver se essa ferramenta que a gente está procurando e que a gente vai usar, se ela tem uma fundamentação teórica mais robusta, né? Se a gente consegue ir para a literatura e encontrar a fundamentação teórica dela, as comprovações de que ela é uma ferramenta fiel àquilo que ela está avaliando, se ela realmente vai funcionar para atender a tua necessidade naquele momento, né? E a outra coisa é ver se a gente tem um estudo psicométrico aplicável ao indivíduo que a gente está avaliando. Por quê? Porque os estudos psicométricos, eles sempre levam em conta uma população específica, né? E aí a gente tem amostras, por exemplo, de pessoas mais jovens, de pessoas mais idosas, de crianças, de adultos, de pessoas com uma escolaridade mais baixa ou com uma escolaridade mais alta. E aí, se você está avaliando um adulto, né, um idoso de escolaridade baixa, né, não dá para comparar o resultado dele com o resultado de um jovem com uma pós-graduação, por exemplo, né? Vai ficar uma coisa muito discrepante. Então, a gente precisa ver se essa ferramenta que a gente vai usar, se ela tem um estudo específico para essa pessoa que você precisa, se ela tem um grupo de estudo com o qual você consegue comparar essa pessoa. Mas o que é mais importante nesse processo? Primeiro, você precisa saber o que você quer avaliar, né? O que você está avaliando? É a atenção, é a memória, é um quadro específico, é uma avaliação para um diagnóstico diferencial? O que é que você precisa saber para poder responder aquilo que te foi solicitado e que você vai fazer por meio da avaliação, né? Então, você precisa saber exatamente o que você está avaliando. E outra coisa, você precisa saber como é que se avalia isso que você quer avaliar, né? Então, por exemplo, você quer avaliar a memória de um idoso, né? Como é que se avalia a memória? Qual que é o tipo de memória que você vai avaliar? Uma memória semântica, uma memória episódica, memória visual, memória auditiva? O que é, né? E como é que se faz para avaliar essa memória em específico? O que a gente tem aí na literatura dizendo para a gente de como é que se pode fazer para avaliar isso, né? Aí, ok, você já sabe como é que avalia. Você precisa ver agora quais são as ferramentas que existem para fazer essa avaliação, né? Você tem uma ferramenta, você tem duas, você tem três, você tem uma ferramenta que responde de uma forma, uma ferramenta que responde de outra. Quais são? Quais existem? É encontrar tudo que você pode ter como possibilidade para fazer essa avaliação, né? Aí, quando você já tem todas as ferramentas na mão, você já sabe tudo que existe, agora vamos olhar para a qualidade dessas ferramentas, né? São ferramentas que têm um estudo teórico legal, são ferramentas que têm um bom encaixamento, são ferramentas que foram avaliadas pelos satélites, não foram, né? Elas estão sendo usadas há mais tempo, a gente tem estudos que indicam o funcionamento dela, se ela é precisa, se ela é válida, para poder ver quais são as melhores entre essas ferramentas que você tem na mão para poder escolher, né? É importante ver, né, qual é o estudo que está embasando essa ferramenta. Muitas vezes a gente quer avaliar uma coisa, por exemplo, muito comum acontecer isso na avaliação da atenção. Você quer avaliar a atenção, beleza, é importante avaliar a atenção. Mas a gente tem vários tipos diferentes de atenção. Então, para cada tipo de atenção, a gente vai precisar de um tipo de avaliação diferente. E, às vezes, é muito comum acontecer de generalizar o conceito de atenção e de você pegar uma ferramenta que não avalia aquele tipo de atenção que é o que você está precisando olhar nesse momento, né? Então, é bem importante ter isso bem claro no momento que você vai escolher. E olhar também os estudos de população específica, como eu falei antes. Você precisa ver se essa ferramenta que você quer usar tem um estudo que cabe para a pessoa que você vai estar avaliando. Você vai estar avaliando jovens com escolaridade alta. Você precisa que tenha um grupo de estudo dentro dessa faixa etária, dentro dessa escolaridade, né, para você poder fazer uma comparação justa. Se você comparar com pessoas mais velhas, com pessoas muito mais novas,
ou com pessoas que têm um nível de escolaridade diferente, pode aparecer aí uma disparidade que não vai ser justa na avaliação do candidato. Ela não vai te dar uma informação precisa e que realmente vai ser útil na hora da tomada de decisão. Tá? Quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa, ok, agora tem teste psicológico, teste não psicológico no meio desse bolo aí que a gente olhou todo. Né? O que acontece, gente? Por que tem uma... Por que é tão importante que a gente possa estar usando as ferramentas psicológicas? O que elas trazem de vantagem para a gente, nos testes psicológicos especialmente? Primeiro de tudo, é que eles já têm a qualidade certificada pelo SATEPS. O SATEPS é lá o órgão do conselho que faz a avaliação de todos os testes que chegam antes de liberar eles para venda. Por que essa qualidade certificada pelo SATEPS é importante? Porque eles fazem toda a avaliação da ferramenta. Então, a gente tem a certeza de que os testes que foram aprovados pelo SATEPS, no mínimo, estão válidos, tem uma validade mínima certificada comprovada, pelo menos os critérios mínimos de precisão foram atingidos, então você tem a segurança de que você vai estar, de fato, medindo o que você quer e que ele vai cumprir uma certa precisão nessa medida que você vai fazer. Além disso, o SATEPS já avaliou toda a base teórica que foi apresentada e vem junto com o manual do teste, lá tudo organizadinho para você, qual é a fundamentação, o que de fato esse teste está avaliando, o que ele está se propondo a avaliar. Por exemplo, na atenção, qual é o tipo específico que ele está avaliando e como é que ela aparece. E vem também no manual para a gente já a padronização de correção e de aplicação. E aí, com esse embasamento teórico que também está lá, a gente consegue fazer a interpretação desses resultados. Com os testes que são avaliados pelo SATEPS, a gente tem estudos específicos para a população brasileira. Então, a gente não vai estar comparando, por exemplo, jovens do Brasil com jovens de um outro país. A gente vai levar em consideração o nosso contexto, a nossa realidade, aquilo que acontece aqui e como que a nossa população, de um modo geral, se comporta. Então, isso é uma informação muito importante. E o mais legal de tudo é que isso já vem organizadinho para a gente. Então, você pega o manual do teste, você tem todas essas coisas, você consegue encontrar todas essas informações, todas juntinhas. É um trabalho muito mais fácil para o psicólogo, quando você tem o manual pronto na sua mão com todas as informações ali. Em compensação, os testes não psicológicos não têm necessariamente essa organização bonitinha. A maioria deles a gente vai ter que encontrar na literatura, aí encontra o teste, encontra como é que vai se aplicar, como é que vai se corrigir, mas você precisa de outros materiais para você poder conferir esse embasamento teórico e compreender melhor. Você precisa de outros estudos para você ter as suas tabelas, para poder fazer as correções, encontrar ali quais são os estudos específicos de cada tipo de população. Então, às vezes, você encontra uma ferramenta, um colega te disse, olha, essa ferramenta aqui tem tabela para criança, tem estudo já específico com criança. Aí você vai lá procurar, você encontra de jovens adultos, você encontra de idosos, você encontra de pessoas com um tipo de transtorno específico, mas o de criança você não encontra. Então, você não vai conseguir usar com a criança, você vai ter que achar esse estudo que fala da aplicação e dos resultados em criança para você poder fazer o uso. Uma vantagem bem grande deles é que os testes psicológicos, eles não dão conta de tudo. A gente não tem ferramenta psicológica para avaliar todas as coisas de todas as formas possíveis. E aí, às vezes, dentro de uma avaliação, você precisa de uma informação que é muito importante. E aí você pode usar uma ferramenta complementar, um teste que não é psicológico, para você poder checar essa informação. Muitas vezes a gente precisa usar uma ferramenta específica dentro de uma avaliação, porque ela vai trazer para a gente um padrão internacional. No mundo inteiro, a ferramenta ouro para avaliação disso aqui é essa. Não é um teste psicológico. Então, junto com a nossa avaliação de forma complementar, a gente usa para ter essa informação que é referência internacionalmente, que é referência para outras profissões, que a gente vai estar conseguindo falar a mesma linguagem de outros profissionais quando a gente apresentar esse resultado. Mas, como eu falei, tem todo esse trabalho de você poder juntar esse material, estudar ele, aprender, ver se realmente os padrões psicométricos deles são bons, se eles vão te dar segurança na hora de fazer essa avaliação. Agora, para que todas essas coisas são importantes? Estou falando de um monte de idade, precisão de embasamento teórico, de estudo psicométrico. Para que tudo isso serve? Por que tudo isso é tão importante? Primeiro de tudo, a base teórica. A base teórica, ela serve para explicar para a gente o que o teste avalia. Então, se eu estou ali com um teste de atenção, qual é o tipo específico de avaliação que eu estou estudando, onde é que ela aparece,
como que ela aparece, como é que ela funciona, o que a gente encontra aí de funcionamento normal e anormal dentro dessa questão, para a gente poder entender teoricamente e conseguir interpretar o resultado que a gente vai encontrar. O índice de validade. O índice de validade vai esclarecer para a gente se o teste realmente avalia aquilo que ele está se propondo avaliar. Então, a gente faz essa verificação da validade para saber, olha só, eu estou me propondo a avaliar isso aqui. O teste realmente avalia isso? Ele avalia uma coisa correlata? Ele avalia uma coisa um pouquinho diferente? Ele não dá conta de avaliar tudo que tem dentro desse construto que eu preciso? Então, é isso que a validade vai garantir para a gente, que aquele teste, por exemplo, de memória episódica visual, ele realmente avalia memória episódica visual, ele não está avaliando auditiva, ele não está avaliando reconhecimento, ele não está avaliando seja lá o que for, que seja diferente do que ele está dizendo que ele vai avaliar. Tá? O índice de precisão. O índice de precisão, ele fala para a gente o quão preciso o teste é na hora de medir. Não ter uma boa precisão é como a gente dizer assim, olha, eu tenho aqui uma ferramenta, ela avalia ela avalia esse construto aqui, né? Só que eu não sei assim exatamente como bem ela avalia, entendeu? Quando ela diz que está muito alto, pode também significar que está normal. Então, se estiver muito baixo, talvez na verdade esteja alto. Então, se ela não tem essa precisão, a gente não sabe o quão confiável ela é. É como ter uma régua que os centímetros não são separados iguaizinhos, eles são separados de forma desproporcional. Então, você nunca tem segurança daquilo exatamente que você está medindo, né? E ter precisão e não ter validade é como você dizer assim, olha, eu tenho uma régua aqui que mede muito bem, mede perfeitamente, eu só não sei exatamente o que ela está medindo. Então, isso também é um problema. A gente precisa desses dois indicadores bem seguros, para a gente, bem confiáveis, para a gente saber que está avaliando o que precisa avaliar e que está avaliando de uma maneira segura. Tá? Além disso, a gente falou bastante aqui sobre a padronização, né? Aplicação e correção. Como é que eu aplico e como é que eu corrijo? Por que eu preciso de padronização na hora de aplicar e na hora de corrigir? Isso é muito importante porque a gente consegue dar, primeiro de tudo, equidade para a avaliação. Então, a gente garante que todas as pessoas avaliadas vão ser avaliadas do mesmo jeito, que o material delas vai ser corrigido e pontuado da mesma forma. Isso permite que a gente possa fazer a comparação entre uma pesquisa que foi feita e entre um sujeito que a gente está avaliando. Se a gente tem lá uma pesquisa que foi feita dentro da padronização, mas a gente resolve aplicar de um jeito um pouco diferente, a gente já não tem mais como garantir que essa aplicação que a gente fez pode ser comparada com esse grupo de referência e que o resultado vai ser confiável. Então, a padronização ela é muito importante para a gente garantir que o resultado que a gente encontrou é um resultado legal, que está válido, que está seguro e que a gente pode usar ele para tomar decisões de uma maneira mais tranquila. Tá? E os estudos psicométricos é a parte que mais gente não gosta, que é mais chata, né? Porque você tem que entender um pouquinho mais de psicometria, você tem que estudar outras coisas, né? Mas eles garantem para a gente que a pessoa que está sendo avaliada pode ser comparada com um grupo específico que gerou uma tabela dentro do teste para a gente e que esses sujeitos que foram avaliados estão dentro da mesma condição. Né? Então, por exemplo, eu faço um estudo psicométrico com jovens adultos. Né? Então, sempre que eu avaliar um jovem adulto, eu posso comparar com essa tabela gerada a partir desses dados, porque eu sei que eles estão dentro da mesma condição. Né? Agora, se eu comparar um jovem adulto com um idoso, aí eles já estão em condições muito diferentes. Né? Porque as nossas funções cognitivas, os construtos psicológicos, de uma maneira geral, funcionam de forma diferente quando a gente é mais jovem e quando a gente é mais velho. Né? Então, a gente precisa desse estudo psicométrico bem claro, bem específico para a gente. Quanto mais específico, mais seguro ele vai ser. Então, é importante a gente conhecer e saber usar esses estudos que a gente tem na mão. Tá? O que é mais importante no final de tudo isso, gente? Eu sempre falo que a melhor avaliação, a melhor ferramenta de avaliação psicológica é o próprio psicólogo. Né? Por que isso? Porque a gente precisa tomar as decisões de como a gente vai usar a ferramenta, de qual é a ferramenta que a gente vai usar, de como é que a gente vai corrigir, como é que a gente vai apresentar esse resultado. A gente precisa ter o conhecimento de como é que a gente vai fazer o uso dessa ferramenta, como é que a gente vai apresentar esse resultado, como é que a gente vai fazer essa interpretação
né? O psicólogo, ele é o entrevistador, ele é o observador, ele é o aplicador, ele é a pessoa que corrige, ele é a pessoa que escreve o laudo. Então, é importante que ele sempre esteja atento e que o psicólogo seja uma pessoa que realmente está preparada para fazer essa avaliação. A gente precisa ter mais conhecimento teórico, a gente precisa ter mais formação técnica, a gente precisa correr atrás para poder fazer algo mais seguro. Quando a gente não está seguro do que a gente está fazendo, quando a gente não conhece tão bem essa ferramenta, quando a gente não conhece tão bem a fundamentação teórica da ferramenta que a gente usou, aí a gente começa a correr o risco de não conseguir fazer uma boa avaliação. Então, é muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Saber o que você está avaliando. Você entrar numa avaliação sabendo, olha só, essa avaliação aqui que eu estou fazendo, eu preciso saber disso, eu preciso responder aquilo, eu preciso dessa outra informação aqui. E você poder precisamente ir atrás dessas informações. Né? Isso vai te dar muito mais segurança e vai dar uma qualidade muito maior para a sua avaliação. Outra coisa importante é a gente estudar o funcionamento dos construtos avaliados. Né? Então, eu quero avaliar memória. Eu preciso realmente entender de memória, eu preciso realmente saber como é que a memória funciona e qual é a parte da memória que cada uma dessas ferramentas está avaliando. Né? Dessa maneira, eu consigo realmente fazer uma avaliação que vai ter um impacto diferente, uma avaliação que vai ser segura, que vai ser sólida, né? E que eu posso apresentar para outras pessoas e dizer com segurança como é que esse sujeito está funcionando. Eu posso conversar com esse sujeito e explicar para ele o que está alterado ali, o que está afetando a vida dele, quais são as consequências que ele está tendo. Importante também que a gente saiba avaliar de uma maneira válida e precisa, né? Que a gente mantenha esses dois parâmetros funcionando muito bem. Então, a gente precisa conhecer a padronização, a gente precisa saber por que essa padronização acontece assim, a gente precisa saber o que vai invalidar o teste, o que pode tirar a precisão dele, o que pode interferir nos resultados, para que essa avaliação seja feita da maneira correta e que o seu resultado seja um resultado preciso, que você tenha um dado confiável ali. Né? E a gente precisa escolher também os estudos que a gente vai usar para cada caso. Então, por exemplo, né, a gente falou aqui várias vezes, eu estou lá avaliando um idoso. Né? Eu preciso saber que o que eu preciso buscar de estudo para comparar é uma população com idade semelhante, com uma escolaridade semelhante, para que não tenha nenhum desvio. Você pensa só, se a gente pegar uma pessoa idosa com baixa escolaridade e comparar com adultos que têm uma escolaridade alta, provavelmente ele vai ter muito mais dificuldade na hora de responder um teste de raciocínio lógico, ele vai ter muito mais dificuldade com fluência verbal, fluência semântica, né? Uma série de coisas aí interferem no resultado da pessoa. Então, quando eu comparar, vai parecer que ele está muito pior do que ele está de verdade. Eu preciso comparar ele com outras pessoas que têm a mesma idade, a mesma escolaridade, para realmente saber se ele está mal ou se ele está bem, se ele está dentro da normalidade, se ele está até se desempenhando um pouquinho melhor. Essa comparação precisa sempre ser justa. Né? E aí, quando a gente consegue pensar em tudo isso, fica um pouquinho mais fácil de decidir se a gente vai usar um teste psicológico, se a gente vai usar um teste não psicológico, quais são as outras informações que a gente vai trazer para a nossa avaliação. Né? A gente consegue, de uma maneira mais tranquila, dizer, olha só, esse teste é necessário, esse teste não é necessário, essa outra avaliação aqui não precisa porque eu já tenho informação suficiente, ou então não, eu preciso de um dado complementar, eu preciso de uma informação diferente para poder tirar uma dúvida que ficou. Né? Então, o psicólogo ele precisa estar atento a todas essas coisas, está muito informado tecnicamente, está estudando, está conhecendo aquilo que ele está usando para poder fazer uma boa avaliação, uma avaliação que vai ser confiável, né? E que a gente pode devolver para o sujeito, devolver para os solicitantes, devolver para outras pessoas que precisem dessa informação, de uma maneira que realmente vai refletir aquela pessoa que estava na nossa frente que a gente avaliou. Ok? Um pouquinho corrido, eu agradeço a vocês pela atenção. Perfeito. Então, meninas, Luana e Lucila, agradeço bastante a participação de vocês nessa discussão, né? O tempo de vocês, e encerro mais essa mesa. Logo...